Boa noite, pessoal. O vídeo de hoje, então, é um dos primeiros videozinhos de despedida e eu procurei escolher assuntos polêmicos e fazer um vídeo de cada assunto por vez, diferente da nossa última Odisseia Evolutiva. E a questão hoje é: por que as vacinas de RNA mensageiro têm mais efeitos colaterais nas crianças e nos adolescentes? E para entender isso, a gente vai ter que estudar um pouco de sistema imunológico. O sistema imunológico, que é extremamente complexo, ele tem, após uma infecção viral, por exemplo, uma fase inicial que é igual, independente do vírus que seja. O sistema imune, durante a evolução, aprendeu a reconhecer certos padrões moleculares como sendo de vírus. Então, por mais que ele nunca tenha entrado em contato com determinado vírus, ele já de cara é programado para responder a esses padrões moleculares que a evolução mostrou que são virais. E uma série de substâncias de defesa são produzidas, incluindo, por exemplo, o interferon. Depois de mais ou menos 7 a 14 dias, o sistema imune aprende com o vírus específico que está infectando o ser humano naquele momento. E aí se inicia uma resposta imune adaptativa, específica, que é mediada por anticorpos, que é mediada por células TCD4, células TCD8, que são específicas não para gripe, não para bocavírus, mas para o coronavírus atual. Só que essa resposta imune não é só em sequência. Não é a resposta imune inata, inespecífica e depois a específica adaptativa. A resposta adaptativa específica com anticorpos e com células depende da resposta imune inata. Elas não são isoladas. Isso é um mecanismo de tolerância, é o que evita os reumatismos. Como é que o sistema imune sabe que não deve atacar um joelho, que não deve atacar um coração, que não deve atacar o pulmão? Como é que ele aprendeu que o joelho, o coração e o pulmão não são vírus, são coisas próprias que ele não deve atacar? Porque o joelho, o coração e o pulmão não têm esses padrões moleculares virais. Então não se ativa aquela resposta inicial com interferon, e se há essa apresentação de antígeno da resposta adaptativa, o sistema imune, ao invés de se ativar, ele se desativa e tolera, por exemplo, os próprios antígenos. Nesses exemplos que eu citei, joelho, coração e pulmão. Por que a vacina de RNA mensageiro tem mais efeitos colaterais em crianças e adolescentes? Porque a vacina de RNA mensageiro, ela é feita de RNA viral. Além daquilo sintetizar a proteína S, que a gente vai reconhecer, o fato de ser RNA viral faz com que seja reconhecido como um padrão molecular pela resposta imune inata. E isso faz com que, quando houver apresentação antigênica entre 7 a 14 dias, ao invés de se ter tolerância, já que não é o nosso joelho, não é o nosso pulmão, não é o nosso coração, haja uma resposta robusta e intensa. É o objetivo da vacina. Porém, um dos motivos pelos quais as crianças e os adolescentes não ficam gravemente doentes pela Covid é justamente que elas reconhecem esses padrões virais de forma muito intensa, produzem muito interferon e conseguem se virar muito bem com a resposta imune inicial da primeira semana, fazendo com que a carga viral caia bastante na primeira semana e não haja necessidade de uma resposta depois muito intensa com anticorpos, células e inflamação. Por isso que, em geral, criança e adolescente vai bem. Por outro lado, quando a gente administra essas vacinas de RNA mensageiro em criança e adolescente, como elas reconhecem muito bem esses padrões moleculares, há uma resposta muito importante imunológica inata e a consequência é uma intensa ativação do sistema imune. O que
pode resultar em inflamação excessiva. Então, quando a gente vê um caso de miocardite numa criança, num adolescente, que fez uma vacina de RNA mensageiro, a gente tem um exemplo de um efeito colateral que é relacionado à própria forma como a vacina é desenhada para desencadear uma resposta mais intensa. Vejam, a Coronavac, por exemplo, é feita com vírus inativado. Classicamente, o vírus inativado não desencadeia uma grande resposta imune. Por isso, a gente tem que acrescentar alguma substância na vacina como um adjuvante, como algo que ajuda a desencadear uma resposta inflamatória que imita aquela resposta de primeira semana. No caso da Coronavac, hidróxido de alumínio. Então, basicamente, quando uma vacina desencadeia uma grande resposta imune, ela também pode desencadear a inflamação. O que acontece na criança e no adolescente é que essa capacidade que a criança e o adolescente tem de reconhecer esses padrões moleculares virais faz com que haja uma resposta inflamatória, muitas vezes exacerbada, podendo resultar em miocardite ou em pericardite. Então isso foi uma pérola do porquê a miocardite, a pericardite, as inflamações cardíacas podem ser mais comuns em crianças e adolescentes com as vacinas de RNA mensageiro. Afinal, as vacinas têm esses padrões moleculares que a gente evoluiu para aprender a reconhecer. Um abraço e até o próximo.